Chegou a hora da nossa entrevista do dia e hoje nós vamos falar sobre a 25ª Conferência Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Quem está aqui conosco é a presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande, região, Neide Rodrigues. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Mais uma vez aqui, né? Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse importante evento que aconteceu, que é uma vez por ano que acontece, é a 25ª conferência que a gente debate os assuntos da categoria bancária. Então, esse evento aí foi em São Paulo, né, no início do mês. Foi. E aí reuniu aí mais de 600 pessoas de todo o Brasil representando, né, esse setor. E o que você tira desse encontro? O que saiu de lá? Então, é importante, assim, mesmo que a categoria bancária tenha uma convenção coletiva nacional que foi assinada por 2 anos, então esse ano nós não teríamos negociação coletiva, porque já temos uma convenção assinada até o ano de 2024, mas a gente se reúne da mesma forma, aí nós encontramos uma forma de reunir, elegendo delegados, delegados dos sindicatos. Todos os sindicatos enviaram para esse evento um representante ou um número que tenha sido definido por cada entidade. Então, nós tivemos lá realmente um número alto, mais de 600 trabalhadores, para debater os temas do momento. Já que a gente não tem a convenção coletiva, né, para discutir, mas nós temos outros temas que são importantes, assim como a questão da saúde do trabalhador, as plataformas digitais, a reforma trabalhista também, que a gente sabe que veio com prejuízos enormes para a categoria, e a reforma tributária, são pontos importantes para a gente estar debatendo, e lá nós tiramos alguns encaminhamentos, né, para a gente estar trabalhando junto com os órgãos públicos e na defesa das empresas públicas também, né, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que tem tido um papel fundamental no país. E hoje a gente percebe que com a digitalização a gente pode aí ter algum prejuízo no atendimento ao público, né? Já que são concessões públicas, a gente precisa estar lutando para que os clientes, usuários sejam bem atendidos. Falando em atendimento, Neide, a questão da inteligência artificial não tem como ficar fora, né? Você colocou que também foi um assunto debatido, bancos digitais, né, Lígia? Como que fica isso? Como que a categoria vê e lida com essa realidade de mercado hoje? Então, essa questão, os bancos investiram muito, estão investindo muito nessa questão cibernética, e a questão a gente tem uma preocupação, não que não vá ser, é possível e está sendo possível, né? As empresas estão investindo nisso. Mas, assim, como fazer também para proteger o cliente, os usuários? Porque quando você faz uma implantação dessa, a gente começa a perceber que começa a surgir um número também de falcatruas, né? Porque os clientes estão sendo lesados. E quem é responsável por isso? Então, as empresas, elas têm que ter a obrigação e a responsabilidade com aqueles clientes que estão usando o sistema. Porque a gente tem um número elevado de clientes, principalmente os aposentados, que vão usar os terminais digitais e eles são lesados. E muitas vezes o banco não se responsabiliza. Recentemente aconteceu mesmo de um senhor cair em vários golpes com a maquineta indo até a casa dele, né? Então ele confiou que era do banco. E o banco não é responsável, não. Eu não sou responsável. Imagina o banco indo até a casa do cliente. Isso não existe, né? Então, fica o alerta aí para você que está nos ouvindo, você que recebe alguma ligação que se diz aí ser do banco, não passe sua senha, né? Exatamente. Não passe a senha, não abra o portão de casa para ninguém que se diz de banco, porque o banco não vai até você. E o banco também não pede digitar senha nenhuma, não, né? Então, de quando jeito digita nenhum. a senha, você está entregando. Você só digita a sua senha nos terminais ou no próprio caixa quando você vai resolver alguma coisa ou na mesa do gerente, né? Na dúvida, tem que ir até a agência, porque até o número que eles ligam é o número do banco, né?
Então, o número que a pessoa reconhece como um número sendo da empresa, do banco, que ele está acostumado a ligar, e às vezes ele passa. A clonagem é brava, né? É. Ô, Neide, e eu queria te trazer uma situação que eu mesma enfrentei esses dias, e que é assim, você mesmo falou, as empresas do setor financeiro estão aí em constante melhorias. O sistema não é 100% ainda, o sistema digital, e eu vou trazer o que eu enfrentei. O chip do meu cartão queimou, eu nem sabia que isso podia acontecer, meu cartão não estava passando, o chip queimou, e aí no próprio chat você consegue resolver, você solicita um novo cartão. E aí eu solicitei pelo chat do banco, ele me deu o prazo, quando o meu cartão estaria disponível, aonde eu queria o meu cartão, se era receber na minha residência ou buscar na agência. Eu optei por buscar na agência, até porque eu não fico em casa o dia todo, e a gente, né? E aí, chegou no dia, eu fui no banco buscar o meu cartão. Não existia solicitação. Aí eu abri o aplicativo, mostrei lá no banco, olha aqui. Houve uma falha, né? Então, assim, o aplicativo conversou comigo, o chat me deu o retorno, tudo certinho, mas isso não foi encaminhado para a minha agência. A minha agência nem sabia do problema, ou seja, aí lá na agência eles tiveram que fazer fisicamente um novo pedido e eu estou aguardando mais um prazo para ter o meu cartão. Ou seja, olha o problema também que a gente enfrenta diante da tecnologia. Não é só a solução, não, tem problema também, né? Então, e aí você veja o quanto é importante você ter o físico, né, na agência física, ter o funcionário para te atender ali, sem porque dúvida. Tem falhas ainda, e a gente não pode negar isso. E acho que esse é o papel do sindicato agora, está discutindo isso com não dá para ser 100% digital. Eu estava muito feliz com tudo digital, mas esse problema que eu tive mostrou exatamente isso. Ainda é preciso que a gente tenha esse atendimento pessoal nas Então, agências. pensa você, com a situação, pensando que está resolvido, eu tô sem porque cartão. Você tem cartão, você ainda bem cartão. que temos o Pix hoje em dia, né? Eu estou pagando tudo no Pix. Então, e quantas pessoas não têm essa condição, né, de ir até? Tem municípios também que a gente sabe que não tem bancos. Então, elas têm, além de deslocar e ter esse constrangimento, não ter o acesso, não conseguir o acesso, internet que falha, né? E a gente sabe que a dificuldade é gigante. Então, nós temos que ter uma cobrança constante com o sistema financeiro para que tenha esse atendimento, porque tudo gera no sistema financeiro, né? A gente precisa ter um atendimento de qualidade, não dá para ter essa falta de funcionário como tem hoje, e você joga tudo para o sistema virtual e você não tem uma solução para o seu problema, né? Você acredita, Neide, que essa questão digital contribuiu para o fechamento de agências? Tem um número aqui no Brasil, atualmente, 7.216 agências. É o menor número desde 2007. Contribui sim, porque os bancos, o sistema financeiro no geral, eles costumam, o que interessa para eles mesmo é o lucro, né? A única empresa que não perde nada, porque quando ele tira o cafezinho, quando ele mete uma tarifa grande no cliente, e tudo que você vai fazer, você acaba pagando pelo sistema, e você acaba sendo um funcionário do banco, na verdade, porque tudo que você vai fazer ali, você está pagando. E aí as empresas estão investindo muito em tecnologia, e, na verdade, ele acaba tirando aí as empresas, fechando o número de agências e postos de trabalho também. A gente sabe que é uma evolução natural, a tecnologia vem, outros postos vão se abrir diante da tecnologia, né? A gente viu isso ao longo desde a Revolução Industrial, né? A gente vê, isso é um caminho natural. O que precisa é buscar um equilíbrio, né? A gente, por exemplo, isso que a gente colocou, não é possível não ter o atendimento mais. O cliente precisa ter onde buscar ajuda pessoalmente. Claro. Né? É importantíssimo. Hoje a gente tem um número ainda muito grande de agências. Aqui no estado a gente tem um número elevado. Poucos bancos, mas um número elevado, né? E que dá para dar o atendimento. O que nos preocupa é quando o banco faz muita cobrança para ter esse retorno rentável e você tem aí um número de trabalhadores adoecidos. Nós temos aí um número muito grande de trabalhadores
porque as metas são impossíveis de se cumprir. Nós nunca fomos contra metas, mas desde que seja possíveis de se cumprir. Então, assim, o banco investe muito na tecnologia justamente para isso. Você acaba te retirando os trabalhadores dos postos de trabalho. A gente vê hoje, Neide, inclusive, quem vai a agências fora daqueles dias de pagamento de benefícios, né? A gente vê as agências com pouco movimento. Então, talvez teria que se fazer um planejamento das instituições, né, as instituições financeiras, para nos dias de maior movimento, que isso já se sabe quais são esses dias, para reforçar o atendimento, principalmente nesses dias, né? Os aposentados mesmo enfrentam aí filas nos dias de pagamento, né? É triste, né? Porque enfrenta chuva, sol, isso, né? E um atendimento com uma demora muito longa, que nem os 15 minutos são respeitados. E a culpa não é do trabalhador que está ali para atender. A culpa é do sistema mesmo, né? O sistema que só pensa no lucro. Que deveria ser o contrário, né? Acho que tem que lucrar também, mas você tem que, contrapartida, você tem que dar um atendimento para as pessoas. Tem que ter esse equilíbrio, né? E a gente sabe que o Brasil é o paraíso das instituições financeiras. E essa questão de inteligência artificial que a gente preocupa também, né? Como vai ser isso, né? Como é isso? Como é que você vai fazer a discriminação para você liberar um financiamento ou não, né? A cor dos olhos, a cor da pele da pessoa, né? O valor que ela recebe de salário, a negativa vai ser na hora, né? Então, assim, a gente se preocupa com isso também, né? Como é que vai ser essa avaliação que vai ser feita com essa questão da artificial? Então, a gente tem grandes desafios pela frente. Sim, então, a gente está assistindo e participando de uma revolução no nosso mercado de trabalho, né? Sim. Por conta aí do avanço da tecnologia. Exatamente. E qual é aí o lado positivo para vocês, Neide, para vocês bancários? O lado positivo de tudo isso que a gente, inclusive, tirou na Conferência Nacional é a nossa unidade nacional. Quando você tem uma categoria que é a única categoria que tem uma convenção coletiva nacional e que ela se reúne com mais de 600 trabalhadores, você tem condições de estar tirando debates precisos no momento certo. Como ontem mesmo, né, a gente teve aí um anúncio de algumas mudanças do Banco do Brasil em plataformas e rapidamente a gente está se reunindo, já hoje mesmo o grupo já se reúne para ver de que forma é que a gente enfrenta essa situação. Né, os trabalhadores ficam desesperados sem saber se vai perder a função, se não vai, porque é isso que acontece quando você tem mudanças. E as mudanças não chegam antes para nós do movimento sindical, a gente só, quando chega para nós é porque já aconteceu, né, não teve um debate antecipado para nos preparar. Então, se tudo que a gente tira disso, desse encontro, é a forma de combater tudo isso que a gente tem feito, que inclusive as taxas mesmo, né, que a gente lutou tanto para que a gente tivesse a redução da taxa Selic, e nós conseguimos. Então, isso acaba sendo assim uma forma de mobilização que parte da categoria bancária e que você estende para outras categorias seguirem na mesma linha. Certo. Aqui com relação à ocupação, né, também é uma categoria que perde muito espaço, né, no trabalho ali, nos postos de trabalho. Sim, perderam muito, sim, porque aí o banco hoje, você tem poucas funções, poucos cargos, né? O bancário hoje ele entra, ele já passa a ser gerente, sem ele ser o gerente, a responsabilidade dele é grande, e então ele acaba assumindo várias carteiras ao mesmo tempo, e aí vocês que são clientes devem sentir isso, quando você procura uma agência, você não tem um retorno, porque aquele trabalhador ele está com um acúmulo de função, ele está respondendo por 3, 4 funcionários que foram demitidos, ele não consegue dar conta, ele não consegue ter os seus 15 minutos de almoço, ou 30 minutos que seja, ele não consegue fazer suas necessidades, não consegue se ausentar daquele setor. Então, assim, é triste ver isso. Isso porque nós somos uma categoria bem organizada. E a gente percebe ainda como a redução dos postos, a redução das agências no interior e na capital também, muito fechamento, há uma demissão e o medo e o dos trabalhadores de perder o trabalho, de perder o cargo na empresa, ou na empresa pública, ou de ser demitido, eles acabam concordando com tudo aquilo que está implantado ali
no sistema bancário. E os órgãos fiscalizadores, Ministério Público do Trabalho, como é que é a atuação aí junto à categoria de vocês? Nós fizemos, inclusive, essa semana. Ontem nós fizemos um pedido para o Ministério do Trabalho para fazer uma mesa redonda para que a gente possa discutir essa questão do assédio moral que está sendo implantado nas agências bancárias. Especificamente, nós pedimos para de um banco só, por enquanto, que é o número que o número que tem chegado para o sindicato, o maior número de adoecimentos em virtude das metas abusivas. Então, primeiramente, nós conversamos já com a direção do banco, a gente não conseguiu resolver, então nós agora vamos fazer essa mesa redonda com o Ministério do Trabalho. Eu ia perguntar qual que é o horizonte de melhoria, né, Neide? Porque, assim, realmente acho que a população não tem essa leitura, né, Lígia, de como que o bancário vivencia, como é esse dia a dia. Porque quem entra no banco quer um entra atendimento rápido, né? E outra, quando ele vai para o banco, ele acha que o funcionário, ele chegou 11 horas, ele vai sair 16 horas. Porque o banco abriu nesse horário, ele fecha, exatamente. E não é assim. Então, deveria abrir cedo, nem que a gente tivesse 2 turnos de funcionário, mas que ele ampliasse o número de funcionários para começar a atender mais cedo e fechar mais tarde, para dar um atendimento extensivo para a população. E o trabalhador que não é bancário, precisa ir ao banco, vai no horário do almoço, porque o banco está aberto naquele horário. E aí chega lá e não encontra, por exemplo, seu gerente que saiu para almoçar porque ele entrou cedo. Ele entrou às 7, 8 da manhã, então tem tudo isso. E às vezes ele nem saiu para almoçar, ele tem que fazer visita, ele tem que dar conta do interno, ele tem que fazer visita para voltar com as metas dele estabelecidas por dia. E no final do dia ele tem que fazer reunião com a gestão para falar o que ele vendeu. Então, assim, é um vendedor. O bancário hoje ele passa a ser um vendedor. Né? Esse é um dos grandes desafios aí dos trabalhadores do setor financeiro, mas nem tudo são espinhos, né? Vamos falar um pouco das alegrias, porque eu tô vendo aqui que dia 19, neste sábado agora, vocês têm aí a festa dos bancários, então tem alegria também, né? Tem alguma coisa para comemorar. Ora, tem festa aqui, que festa é essa, Neide? Conta pra gente. Então, dia 28 de agosto é o dia do bancário, dia 28, a gente comemora nacionalmente o dia do bancário. Mas o sindicato daqui de Campo Grande, nós optamos por fazer essa comemoração junto com a posse festiva da nova direção. Então, a gente economiza tudo aí, a gente faz uma festa só, né? E essa festa já é uma festa tradicional. Sim. Todas as nossas festas do dia da comemoração do bancário, a gente tem mais de 1.000 pessoas, né? Entre o bancário e o seu convidado. Então, nós hoje já temos confirmado 1.200 pessoas. Olha que bacana. Aí nesse evento, né, que vai ser sábado agora. E esse evento é para todos os sindicalizados, é isso? Sim, nós fizemos essa. Não dá para ser diferente, né? Até porque o bancário ele contribui mensalmente com o sindicato e nessa data a gente faz a festa. Ele tem direito a levar um acompanhante que seja um dependente legal, né, dele. E caso queira levar um convidado extra, a gente fez dessa forma diferente agora, que cobrando um valor simbólico, que é de R$150 para ele poder levar. Mas é uma festa E aí mesmo, tudo né? free, comida, bebida, Sim, tudo free, né? ele vai ter lá, né, um jantar, vai ter os petiscos antes, tem drinks dessa vez que a gente colocou também. Momento de extravasar, então, né? É um momento, né? E eles cobram muito, os bancários ficam assim, esperando essa festa. Já é uma festa tão tradicional que eles ficam aguardando o momento certo para irem à festa. E aí se reúne a família, né? Porque o bancário acaba levando a esposa, o esposo. Então, assim, é uma festa grande. Não, e depois de tanto perrengue que você está falando aqui, tem que ter esse momento, né? De alegria. Merecemos, né? Isso, de confraternizar. Então, tá aí a festa dos bancários deste ano, né? Será aí neste sábado, a partir das 9 horas, lá no Ondara Palace, em Campo Grande. Muito legal. Neide, conversamos aqui então com Neide Rodrigues, presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande região. Muito obrigada aí, viu, pela participação. Obrigada, Lígia. Obrigada, Cris. Tá? Colocamos à disposição também para qualquer informação que vocês precisem. A gente está sempre à disposição e obrigado pela oportunidade. Deixa um contato lá do sindicato, porque algum bancário que esteja ouvindo e queira conversar com vocês, qual é o contato? 3312-6100 ou então pode passar também uma mensagem para a nossa secretaria-geral, que é sec@sindicario.com.br. Sindicário. Sindicário. Tá, ok, então.